Olá, boa noite. Boa noite. Mais uma vez o México sofre com um terremoto. Pelo menos 140 pessoas morreram. O forte tremor atingiu a região central do país. Mais de 40 prédios desabaram. E aqui no Brasil, o ex-presidente Lula se torna réu pela 7ª vez. Agora o petista é acusado de editar medida provisória para favorecer montadoras em troca de propina. Na ONU, Temer diz que reformas farão do Brasil um país mais aberto. Em discurso, ele fala sobre a redução do desmatamento na Amazônia, depois de críticas internacionais. E Donald Trump ameaça destruir totalmente a Coreia do Norte em caso de ataque. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quantas vezes você enxergou uma oportunidade para sua empresa, mas achou que era um passo maior do que poderia dar? As coisas só andam quando você se movimenta. Capital de giro, fluxo de caixa, a gente te ajuda. O importante é você dar o próximo passo. Afinal de contas, seu negócio tem muitos caminhos para dar certo e um só banco. Bradesco Empresas e Negócios. Para frente com o seu negócio. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Bonitinha. Você sabe como identificar um documento falso? Existem alguns truques que facilitam esse processo e nós vamos mostrar quais são eles aqui no Todo Seu. Na série Amigo Bicho, descubra como lidar com a perda de um pet. Bom, e aqui no palco tem o talento de Milton Guedes, um dos melhores saxofonistas do Brasil. Vem conferir comigo que Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Centenas de manifestantes do MTST protestaram na Avenida Paulista no fim da tarde de hoje, exigindo a retomada de financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Eles chegaram a bloquear totalmente os 2 sentidos da via. O destino final do grupo foi aqui o prédio do escritório da Presidência da República, que fica na esquina da Rua Augusta com a Avenida Paulista. O ato começou durante a tarde na frente da Estação da Luz, depois eles fizeram uma caminhada subindo a Rua da Consolação até aqui a Avenida Paulista. O grupo protesta contra o congelamento de políticas habitacionais do governo federal, incluindo o programa Minha Casa Minha Vida. Participaram da manifestação integrantes de ocupações de vários locais da cidade de São Paulo. Durante a tarde, foram registrados atos semelhantes em várias cidades brasileiras, ao todo 10 capitais. Em Brasília, um pequeno grupo tentou invadir o prédio do Ministério da Fazenda, mas nenhum incidente foi registrado. Aqui em São Paulo, o grupo a todo momento gritava palavras de ordem por moradia e também contra o presidente Michel Temer. A convivência é tensa entre moradores de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, e integrantes de uma invasão do movimento dos trabalhadores sem teto. O terreno foi invadido no começo de agosto e abriga hoje 7.000 famílias. Na última sexta-feira, a Justiça suspendeu a reintegração de posse da área. Do alto, dá para ver bem o tamanho da invasão, a maior já feita pelo movimento dos trabalhadores sem teto.
O terreno de 60 mil metros quadrados, perto da Via Anchieta, foi tomado por cerca de 7 mil barracas. Uma delas montada por Adailton e Kátia, que está grávida. Já faz 2 meses que nosso aluguel está atrasado, né? Que a água e luz vai para R$600. Aí tem nossos filhos que nós sustentamos. A área pertence à construtora MZM e, segundo o MTST, estava desocupada havia mais de 3 décadas. A coordenação do movimento tenta agora negociar com o dono do terreno. Para trazer para cá o projeto Minha Casa Minha Vida, faixa 1 via entidades, que é um programa que atende as famílias que aqui se encontram e que o dono vai receber pelo preço do terreno. A presença das famílias no terreno invadido tem incomodado os moradores dos prédios que ficam no entorno. No sábado, o sem-teto Aldinei Serapião da Silva foi atingido por um disparo. O MTST divulgou um vídeo e diz que o disparo partiu de um dos apartamentos vizinhos. Vi um senhor na janela lá com a arma na mão apontando o carro para baixo. A orientação agora é para que os acampados evitem circular por esses corredores aqui que ficam mais próximos do muro do condomínio, por uma questão de segurança. Já os moradores dos prédios, organizados no chamado Movimento contra a Invasão, rebatem a acusação. Numa nota, eles alegam que o disparo partiu de alguém que estava aqui no terreno, onde acontecia uma festa no momento. O caso está sendo investigado pela polícia. Pouco antes, na manhã do sábado, moradores dos condomínios fizeram um protesto para pedir a retirada dos invasores. Eles não têm nenhuma parte de esgoto, nada. Então o cheiro para a gente que fica aqui no final do estacionamento é muito forte. Eles se manifestaram, têm o direito de fazer manifestação também, aqui, assim como nós também temos, mas aí atirar numa pessoa já chega ao limite, né, ao extremo. Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado como lesão corporal e segue em investigação no 3º DP de São Bernardo do Campo. O texto diz ainda que a munição de ar comprimido foi apreendida e encaminhada para a perícia. Também nota, a MZM, empresa dona do terreno, disse que já tomou as ações necessárias e aguarda a decisão judicial sobre o caso. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o advogado Roberto Teixeira disse que não teve influência sobre a escolha do imóvel para o Instituto Lula. Ele negou ter tido reunião com Palocci para tratar o assunto. Teixeira falou em São Paulo por videoconferência. O depoimento estava marcado para o mesmo dia em que Lula foi interrogado na semana passada. No entanto, o advogado foi internado em 5 de setembro, vítima de insuficiência cardíaca. Para o Ministério Público Federal, Roberto Teixeira intermediou um pagamento de propina da Odebrecht a Lula por meio de um terreno, que seria a futura sede do instituto que leva o nome do ex-presidente e do apartamento que fica em frente ao que Lula mora em São Bernardo do Campo. Assim como Lula, o advogado é réu nesta ação. Segundo Teixeira, todo o envolvimento que teve no caso foi jurídico. Excelência, a única coisa que eu posso afirmar para o senhor é que, enquanto advogado, eu posso me responsabilizar pelos documentos que eu fiz. Se outros documentos, outras mídias e outras informações que os senhores podem ter obtido de outra forma, não sou responsável. Eu atuei apenas e tão somente enquanto advogado. A minha atuação está ali, cingida a essa atuação. O resto, eu não sei de absolutamente mais nada. O advogado também negou ter tratado com o ex-ministro Antônio Palocci sobre o terreno para o Instituto Lula. Em depoimento a Moro, Palocci disse que participou de uma reunião na casa do ex-presidente, onde o pecuarista José Carlos Bunlai e Teixeira defenderam que o Instituto ficasse com o prédio comprado pela Odebrecht. O senhor se lembra dessa reunião na casa do Absolutamente, não lembro, isso não existiu porque não tenho recordação nenhuma a esse respeito. Em que inclusive foi bem posterior ao término dos meus trabalhos sobre esse assunto. Porque eu terminei meu trabalho em 2010, quando da lavratura da escritura, e esse fato que estão dizendo aí teria sido ocorrido quase que um ano depois. Durante o depoimento, Teixeira foi questionado sobre a sua relação com Lula e a família do ex-presidente. Ele é padrinho do filho mais novo de Lula, Luiz Cláudio. Eu acho que isso é notório, né, Excelência? Não há necessidade de expor aqui novamente. Para quê? Sou amigo dele pessoal há 35 anos. Basta isso, não? E o ex-presidente Lula se tornou réu pela 7ª vez. Agora, pelo crime de corrupção passiva, acusado de ter participado da venda da medida provisória que prorrogou os incentivos fiscais
para montadoras de veículos. A decisão é do juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, que aceitou a denúncia do Ministério Público Federal. O caso foi investigado na Operação Zelotes. A MP, transformada em lei em 2010 durante o governo Lula, prorrogou os incentivos fiscais de montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Além de Lula, outras 5 pessoas foram acusadas de envolvimento em corrupção, entre elas o ex-ministro Gilberto Carvalho. Ao todo, Lula é réu em outros 6 processos. Ele já foi condenado na Lava Jato a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro no caso do Triplex em Guarujá. Pesquisa encomendada pela Confederação Nacional do Transporte ao Instituto MDA mostra que aumentou a rejeição dos brasileiros ao presidente Michel Temer. Segundo o levantamento, 75,6% dos entrevistados desaprovam o governo Temer, contra apenas 3,4% de aprovação. Em pesquisa anterior, em fevereiro, 44,1% avaliaram o governo Temer como negativo e 10,3% como positivo. Em relação ao desempenho pessoal do presidente, a pesquisa divulgada hoje mostra que 84,5% desaprovam a maneira de Temer governar, contra 10,1% que aprovam. Em fevereiro, esses índices registraram 62,4% e 24,4%, respectivamente. Segundo a CNT-MDA, é a pior avaliação de um presidente, tanto de governo como de desempenho pessoal. E a Confederação Nacional dos Transportes também divulgou hoje uma pesquisa de intenção de voto para presidente da República em 2018. O ex-presidente Lula, do PT, lidera todos os cenários testados no primeiro e no segundo turnos. No primeiro cenário da pesquisa CNT-MDA, Lula aparece com 32,4% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Jair Bolsonaro, que tem 19,8%, Marina Silva, que tem 12,1%, Ciro Gomes, com 5,3% e Aécio Neves, do PSDB, com 3,2% das intenções de voto. Quando o candidato tucano é substituído pelo nome de Geraldo Alckmin, o ex-presidente Lula aparece com 32% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro com 19,4%, Marina Silva com 11,4%, Geraldo Alckmin com 8,7% e Ciro Gomes com 4,6%. No terceiro cenário, a pesquisa testou o nome do prefeito de São Paulo como candidato tucano. Nesse caso, Lula aparece com 32,7%, Jair Bolsonaro com 18,4%, Marina Silva com 12%, João Dória com 9,4% e Ciro Gomes com 5,2%. Lula venceria qualquer um dos candidatos na disputa de segundo turno, segundo a pesquisa. A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 16 deste mês. Foram entrevistadas 2.002 pessoas em 137 municípios de 25 estados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Partido dos Trabalhadores está tonto. A tonteira cresce à medida que aumentam as chances de Lula se tornar um político ficha suja, inabilitado para disputar eleições. O PT ameaça agora adotar uma estratégia muito parecida com um plano de fuga. O partido discute a sério a ideia de boicotar as eleições de 2018. Sem Lula, o PT deixaria de lançar candidatos ao Planalto, à Câmara e ao Senado e viajaria pelo mundo gritando "é fraude". Em 13 anos, o PT produziu 2 mega escândalos. No Mensalão, Lula safou-se. No Petrolão, até o companheiro Palocci o chama de corrupto. Os partidos políticos brasileiros têm cabeças de mais e miolos de menos. O PT sofre da mesma escassez de miolos, mas com uma cabeça só. O que o partido informa agora, com outras palavras, é que se o cabeça for preso, a organização desistirá de se apresentar como partido político para se refundar como uma piada. Boa noite. Perícia realizada pela Polícia Federal no sistema de propinas pagas pela construtora Odebrecht comprovou depósitos no exterior para o grupo de Michel Temer no PMDB e concluiu a existência real de uma organização criminosa no núcleo central de apoiadores do presidente da República dentro do partido.
De acordo com a Polícia Federal, pelo menos 32 milhões de dólares foram pagos no exterior para o grupo de Temer no PMDB após o fechamento de um contrato da Petrobras com a Odebrecht em 2010. Segundo a delação do ex-executivo da construtora, Márcio Faria, quase 21 milhões de dólares foram pagos em depósitos no exterior e outros 11 milhões em dinheiro em espécie aqui no Brasil. A Polícia Federal identificou os dois pagamentos sob os pseudônimos de Tremito e Mestre, mas ainda não sabe o destinatário final da propina. Governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, é denunciado pela Procuradoria-Geral da República em processo que apura desvio de dinheiro na Assembleia Legislativa do Estado. A denúncia faz parte da Operação Anteros, que apura a suspeita de que Robinson Faria, do PSD, tentou comprar o silêncio de uma ex-procuradora para que ela não delatasse um esquema de desvios de dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Os desvios foram alvo de outra operação, a Dama de Espadas, que apura a contratação de funcionários fantasmas para maquiar os repasses. Para o Ministério Público, o esquema teria começado em 2006, portanto há mais de 10 anos, e estaria ocorrendo até os dias atuais. A delatora é a ex-procuradora-geral da Assembleia do Rio Grande do Norte, Rita das Mercês, que organizava o esquema. Rita foi presa na mesma operação, mas foi solta logo em seguida. Depois, ela e o filho, que também foi preso, procuraram o Ministério Público e selaram um acordo de delação premiada. De acordo com a delação da ex-procuradora, o governador Robinson Faria recebia R$100 mil por mês entre 2006 e 2010, quando era deputado e presidente da Assembleia. Além da nomeação de funcionários fantasmas para cargos que existiam, ela conta que o governador também mandava incluir na folha de pagamento gratificações que também seriam desviadas. Os pagamentos ilegais, segundo ela, eram feitos por meio de cheques descontados diretamente da conta dos envolvidos, em uma agência bancária que ficava dentro do prédio da Assembleia. A Polícia Federal já havia interceptado ligações telefônicas de Robinson Faria e de 2 assessores dele, que comprovariam as fraudes. Os 2 assessores estão presos. O governador desfruta de foro privilegiado no Superior Tribunal de Justiça. Para que ele se torne réu, a denúncia precisa ser apreciada pela maioria dos 15 ministros da Corte do STJ, o que não tem data para acontecer. A defesa de Robinson Faria nega as acusações e diz que não vai se manifestar porque ainda não teve acesso à denúncia. O governador já é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal, junto com o filho, o deputado Fábio Faria, também do PSD. Os 2 foram delatados por executivos da JBS Friboi. Segundo a acusação, eles receberam doações não declaradas à Justiça Eleitoral. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, troca integrantes do grupo de trabalho da Lava Jato. 2 procuradores da equipe de Janot foram mantidos. As mudanças feitas pela nova Procuradora-Geral da República foram publicadas hoje. A equipe composta de 10 procuradores vai contar com apenas 2 que já integravam o grupo. Todos são experientes e atuaram em grandes casos, como o do Mensalão do PT e a Operação Zelotes. O grupo de trabalho, coordenado pelo procurador José Alfredo de Paula Silva, conduz as investigações da Lava Jato sob responsabilidade da Procuradoria-Geral da República e atua perante o Supremo Tribunal Federal, ou seja, os casos em que os investigados têm foro privilegiado. Raquel Dodge estabeleceu um prazo de 30 dias para que 5 dos procuradores que trabalharam com Rodrigo Janot ajudem na transição das investigações. 2 deles chegaram a sinalizar a intenção de permanecer na Lava Jato, mas a nova PGR definiu a saída deles. A estrutura anunciada por Dodge é vista como uma tentativa de marcar diferenças em relação a Janot. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, rejeitou hoje o pedido da defesa do presidente Michel Temer para devolver à Procuradoria-Geral da República a nova denúncia contra ele, protocolada na corte por Rodrigo Janot na semana passada. O presidente foi denunciado pelos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. E com a troca de procuradores ontem, o presidente pleiteava uma reavaliação da ação
por Raquel Dodge, que assumiu o cargo máximo da PGR indicada pelo próprio Temer. Mas Edson Fachin negou a devolução, argumentando que a denúncia de Rodrigo Janot obedece às normas vigentes. Em discurso na ONU, o presidente Michel Temer falou sobre a redução do desmatamento na Amazônia depois de críticas internacionais. Por tradição, o presidente do Brasil é o primeiro a discursar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Michel Temer defendeu a proteção da floresta amazônica depois de seu governo ter sido criticado por decretar a extinção da renca, uma área de reserva que equivale ao estado do Espírito Santo e é maior que a Dinamarca. O desmatamento é questão que nos preocupa, especialmente na Amazônia. Nessa questão, temos concentrado atenção e recursos, pois trago a boa notícia de que os primeiros dados disponíveis para o último ano já indicam a diminuição de mais de 20% do desmatamento naquela região. Retomamos o bom caminho e, nesse caminho, persistiremos. Temer não mencionou a crise política no Brasil e disse que o país está superando a crise econômica. O Brasil atravessa um momento de transformações decisivas. Com reformas estruturais, estamos superando uma crise econômica sem precedentes. Estamos resgatando o equilíbrio fiscal e, com ele, a credibilidade da economia. O presidente também deu destaques a questões externas, como a situação da Venezuela e a tensão provocada pelos testes nucleares da Coreia do Norte. A situação dos direitos humanos na Venezuela, lamentavelmente, continua a deteriorar-se. Estamos ao lado do povo venezuelano, a quem nos ligam vínculos fraternais. Já não há mais espaço para alternativas à democracia. Os recentes testes nucleares e missilísticos na Península Coreana constituem grave ameaça, a qual nenhum de nós pode estar indiferente. O Brasil condena, com toda a veemência, esses atos. Temer também criticou posturas defendidas pelo presidente americano, Donald Trump. Nós recusamos os nacionalismos exacerbados. Não acreditamos no protecionismo como saída para as dificuldades econômicas. Depois do discurso, Temer participou de vários compromissos. Ele teve encontros bilaterais com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Temer fica nos Estados Unidos até amanhã. E em seu primeiro discurso na ONU, o presidente americano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos não hesitarão em destruir a Coreia do Norte em caso de um ataque. Segundo Trump, essa será a primeira e única opção dos americanos se o governo de Kim Jong-un atacar o país ou seus aliados. Trump voltou a pedir que a comunidade internacional isole a Coreia do Norte até que o país desista de seu programa nuclear. Em discurso de aproximadamente 40 minutos, Trump afirmou que, apesar de estar de acordo com o multilateralismo defendido pela ONU, os interesses americanos estarão sempre em primeiro lugar. No México, um terremoto de 7,1 graus causou destruição e mortes. Balanços oficiais do governo mexicano já confirmaram 140 mortes. O epicentro do tremor foi na cidade de Raboso, a 120 quilômetros da cidade do México. Só na capital, mais de 40 prédios desmoronaram. Equipes de resgate trabalham para retirar os soterrados. O Itamaraty informou que, por enquanto, não há brasileiros entre as vítimas. As aulas estão suspensas e os serviços de energia elétrica e fornecimento de gás encanado estão cortados, até que a Defesa Civil do país possa descartar o risco de explosões. O terremoto ocorre apenas 12 dias depois de um tremor de 8,2 graus na costa sul do México deixar quase 100 mortos. A nova tragédia também coincide com o dia em que se completam 32 anos do sismo de 1985, que deixou pelo menos 10 mil mortos.
E há 29 dias não chove em São Paulo e por isso a umidade do ar está baixa. E depois de uma tarde quente, a temperatura caiu um pouco agora à noite, chegando a 20 graus. Mas por causa do vento, a sensação térmica está 3 graus a menos. Vamos à previsão para amanhã com Mariana Armentano. A massa de ar seco volta a se expandir, afastando as chuvas em todo o estado de São Paulo, inclusive no litoral e aqui na capital. Olha só, nessa quarta-feira, o dia começa fresquinho, com mínimas de 15 graus, mas a máxima à tarde vai aos 29 graus. Na quinta, chega a fazer até 30 graus, ainda com tempo firme, e esquenta mais ainda na sexta-feira, com máxima prevista em torno dos 32 graus por aqui. O Conselho Federal de Psicologia disse hoje que vai recorrer em todas as instâncias possíveis de uma liminar de um juiz federal de Brasília que permite a psicólogos tratar a homossexualidade como doença. A decisão causou protestos e mobilização de vários setores da sociedade que gravaram vídeos e postaram fotos nas redes sociais contra a chamada cura gay. A liminar do juiz Valdemar Cláudio de Carvalho teve como base a reivindicação de grupos de psicólogos evangélicos que pediram na Justiça a suspensão de uma norma do Conselho Federal que veta o tratamento em consultórios de todo o país. Desde 1990, a Organização Mundial de Saúde não considera homossexualidade como doença no mundo. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora Todo Seu.